Gente, vamos de bastidor, vamos entender exatamente o que está acontecendo ali, porque tem a disputa que é política, né? O Girão vai dizer, olha, o governo invadiu. Não, desde o dia 1, o senador e todos os opositores sabem, você sabe antes do dia 1, porque eu contei aqui, que o governo teria maioria na CPMI. Isso não estava em discussão. Ela pode ser uma maioria mais ou menos apertada, mas que ele teria maioria, teria. Quem tem a maioria tem o controle. Então, quando eu trouxe esse bastidor lá atrás, eu já disse, cuidado com o que você deseja. Pedir uma CPMI para investigar atos convocados por bolsonaristas, abraçados por bolsonaristas, bolsonaristas que desciam para chorar na frente do Palácio da Alvorada sob o olhar condescendente e as orações do casal presidencial de turno Michele e Jair Messias Bolsonaro, que já naquela época pediam um golpe, que recebiam o então candidato a vice Braga Neto pedindo paciência, tenham paciência, algo vai acontecer. O que é que vai acontecer? Eles convocam o atentado do dia 8 de janeiro às abertas. A CNN noticiou dias antes que, olha, estão pedindo, inclusive, para deixar idosos e crianças em casa, porque vai ter violência. Todo mundo sabia que eles estavam armados. O governador do Distrito Federal disse que foi induzido a erro. Por quem? Anderson Torres era o responsável pela segurança. Trata-se muito aí de tentar reescrever algo que você viu que aconteceu. E eles estão buscando nuances para dizer, olha, o governo, houve a convocação, né? Os vândalos estão errados, mas o governo Lula foi condescendente. Flávio Dino não convocou a Guarda Nacional, não convocou. Tem certeza? Não pediu providência? Tem certeza? As mensagens que você já viu aqui, ó, ao longo de muitas vezes, mostram que foi o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi cobrado pelo Supremo, foi cobrado pelo Congresso e foi cobrado pelo governo. Cadê a Polícia Militar que não apareceu? Quem era o chefe da PM? Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, aquele que tinha uma minuta do golpe prevendo o fechamento do Judiciário, da Justiça Eleitoral, dentro da casa, guardada com foto de santo e com foto da família. Deus, pátria e família. Lembra de alguma coisa? Pois muito bem. Hoje o resultado foi esse. Anderson Torres, Augusto Heleno, Braga Neto, Silvinei Vasquez. Foi, assim, convocação para tudo quanto é lado, em especial Mauro Cid, que está preso porque tinha também mensagens golpistas que você conheceu em primeira mão aqui na CNN. Com um aliado também envolvido na fraude da vacina, dizendo, vamos acelerar, ou a gente dá o golpe agora ou a gente não consegue mais. Agora é a hora de fazer a operação. Tem que ir lá o Bolsonaro entrar com decreto, jogar para fora das 4 linhas, é isso aí. Tudo no celular do Mauro Cid. Pois muito bem, o saldo de convocações desse primeiro dia é amplamente desfavorável a Bolsonaro. E quem é que está dizendo isso? Sou eu? Não. É um aliado do ex-presidente. Vou trazer aqui para vocês os detalhes de uma conversa que eu tive mais cedo com um desses aliados, né? Eu pedi, olha, eu queria... Você viu a lista de convocações da CPMI? Eu queria uma avaliação. E ele diz, evidencia o quão frágil, ele usa outra palavra, mas eu vou suavizar aqui. Evidencia o quão frágil, trágica é a nossa base e a nossa articulação. Numa segunda etapa da apuração, eu disse, olha, há sim que se entender que nem dá para chamar o grupo que está lá de tropa de choque. Onde é que estão os pilares do governo Bolsonaro? Onde está o Valdemar da Costa Neto? Onde está o Ciro Nogueira? Onde está o Marcos Pereira? Eles estão muito distantes dessas pessoas que estão na CPMI. O pessoal da estratégia da articulação no governo era esse. E estes não estão dentro desta CPI. Eu perguntei, eu não entendi por que gritar tanto por uma comissão que já nascia muito desfavorável e na qual você não teria o número suficiente para controlar. E ele disse, é uma pergunta que deve ser feita a quem está tocando a articulação. Em especial, Braga Neto, que no PL tem dado aí direcionamentos à sua base, a base de quase 99, de 99 deputados bolsonaristas, isso falando só de Câmara, que não está conseguindo transformar a sua pauta na CPMI. O resultado, então, desse primeiro dia, gente, é amplamente desfavorável e a avaliação é de um bolsonarista. Vem pra cá, Renata Agostini e Leandro Rezende, e ele voltou. Eu voltei, agora é pra
ficar. Aqui é o seu lugar, Yuripita. Chega negócio de férias, coisa mais demodê, entendeu? Acabou, meu querido, acabou. Bem-vinda de volta. Obrigado, querida. Foi bom dar uma descansadinha, mas estava com saudade de vocês três, desse trio, de todos os nossos colegas aqui do 360 e, claro, os nossos espectadores. Rita, deixa eu só te falar que ontem ela disse que o favorito dela é o Naka, tá? Só pra você. Ah, obrigado. Cara, ela já chega fazendo cisânia. Estamos mal essa semana. Estamos de mal essa semana. Tudo bem, a bancada da oposição será isolada. Daqui a pouco vem o Nakagawa, que tem uma aliança nipônica com o Yuripita, e a gente faz 3-2. Fica aí a lição da política pra vocês. Yuri já volta com o fogo cerrado. Não deu, né? A missão é árdua, os bolsonaristas estão tentando, mas quem tá lá tem alguns personagens, tem um histórico de trapalhadas. É o caso do trapalhada, para usar uma expressão amena, porque, na verdade, o que o senador Marcos Duval fez, ao pé da letra e com rigor máximo da lei, poderia ser considerado denunciação caluniosa. Contra quem? Contra o próprio Bolsonaro, já que ele disse, olha, o Bolsonaro me extorquiu para que eu participasse de um golpe. Depois ele muda, depois ele muda, depois ele muda, depois ele muda, e depois, por fim, ele mostra o calendário da ABIN como se fosse documento oficial. Mas então tem a área, digamos, da atrapalhada, mas tem também ali senadores ou deputados que estão na linha de frente do enfrentamento. Mas o que o bolsonarismo está reconhecendo é que está faltando estratégia, faltou foco. E, bom, aquilo que a gente tinha pintado lá atrás está se provando. Não se trata, gente, de passar pano para A ou para B. Se trata de lidar com a lógica. E a lógica dizia, é muito difícil reescrever a história, ainda mais se você não é maioria. Yuripita. E uma história que foi vista ao vivo por praticamente toda a sociedade brasileira naquele 8 de janeiro. Dani, boa tarde agora com mais calma aqui para você e para todo mundo que está com a gente aqui no 360. E a grande questão de qual estratégia a oposição, os bolsonaristas poderiam traçar, levando em conta todo o grau de envolvimento, não só direto ali com as pessoas que foram ao 8 de janeiro provocar os atos de vandalismo, mas porque todo esse contexto que levou ao 8 de janeiro foi insuflado por discursos feitos pelo próprio ex-presidente. Isso torna indissociável a figura do ex-presidente e dos seus apoiadores com o que aconteceu no 8 de janeiro. Muita gente vai dizer, oposição ao governo vai dizer, olha, mas nem todo mundo que estava lá queria dar um golpe de Estado, mas esteve lá e se envolveu com o que aconteceu lá. A coisa pode ter saído do que estava imaginado pelas primeiras pessoas, mas como você disse, tem uma série de elementos que indicam que quem foi para lá no 8 de janeiro estava disposto a fazer muita coisa errada. Não fosse isso, não teriam dito para não irem idosos, não irem mulheres, não irem crianças, era para ir homens ali preparados para o tudo ou nada. E o que preparados para combate, exato, inclusive. E fizeram isso, foi um tudo ou nada. Né? Ontem ainda estava de férias e a ironia das ironias, né? Onde o jornalista acabou passando alguns dos seus dias de férias em Brasília. Mas, mas para trazer uma coisa que é bacana, assim, e que ficou muito forte ontem, né? E aí deixo um abraço muito forte aqui para a servidora pública Yara Márcia, que fez a condução no cerimonial do Supremo Tribunal Federal da visita pública. A visitação pública do Supremo Tribunal foi reaberta, levei meu filho e minha enteada para verem, e porque o STF foi o local em que isso ficou mais evidente, a virulência, o absurdo que foi o 8 de janeiro. Né? E estou trazendo esse relato pessoal aqui para contar que não foi trivial o que aconteceu no 8 de janeiro e tem que ter, sim, investigação muito séria, não só do âmbito da Justiça, mas do próprio âmbito do Congresso Nacional, porque também os parlamentares representam a nossa democracia com todas as suas glórias e os seus problemas. A grande questão é o quanto vão fazer isso de forma correta e adequada, inclusive para a história. E isso também torna mais difícil a estratégia política que é legítima na disputa política dos bolsonaristas de tentarem defender ao máximo o seu campo. Mas é muito difícil, é uma tarefa muito árdua. Era muito melhor, do ponto de vista de estratégia política, pedir algo que não acontecesse, que fosse pedir a CPMI e ela não fosse instalada, mas agora que ela foi instalada, é uma batalha dura que vai ser travada nesse campo que é primaz da política, que é a retórica.
Vou dar voz aqui à minha oposição interna no 360. Renata, tem uma questão muito explorada pelos opositores, que é, olha, mas e o Dino, né? Tem muita mentira mesmo, e aí não tem juízo de valor, estou tratando exatamente o fato como ele é, né? De que não houve convocação, houve o numerário de agentes que estava à disposição e que foi até lá era insuficiente, eles tinham um mandato de preservar o Ministério da Justiça, onde estava o ministro no domingo, o que foi feito, mas a guarda legal da proteção, o dever legal de proteger a esplanada dos ministérios, e é por isso que se ganha uma verba de nada mais, nada menos que cerca de 16 bilhões de reais, é do governo do Distrito Federal. Daniela, por que você diz isso? Porque diz a lei, e exatamente porque diz a lei é que Rosa Weber, presidente do Supremo, não escreve a Dino, escreve a Ibanez Rocha, perguntando cadê a polícia. É exatamente por isso que Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, escreve a Ibanez Rocha, dizendo: o meu pessoal da Polícia Legislativa está preocupado. E o que Ibanez responde, nas mensagens que você também viu aqui, toda a PM está mobilizada. E aí, quando você vai ver, é aquela imagem que eu não me canso de chamar, aquele cordão vexatório, né? Infelizmente, aí eu não me refiro aos policiais que, coitados, né? Tomaram pedrada, eram cadetes, mas de quem colocou os próprios homens da corporação em risco. Estou falando do comando. Renata Agostinho, um flanco que vai ser muito explorado é o general G. Dias. Este perdeu o cargo, o que já seria ali uma punição. Mas é importante também entender quais são as armadilhas dessa narrativa, né? G. Dias chega quando o Planalto já está invadido e digamos que eu apelidei aqui de aeromoça de golpista, é um funcionário que estava lá graças ao general Heleno. Essa é a cena vexatória, essa fila de policiais que obviamente não seguraria 8, 6 mil pessoas, o que fosse, né? Em manifestações menores você tem um contingente muito maior. A imagem não deixa espaço para dúvida, o dever legal não tem espaço para dúvida, era da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas mesmo a tentativa de inserir o G. Dias, que perdeu o cargo e de fato, né, apareceu lá perdido, sem comando, né, quando tudo já estava, o leite já estava derramado, tem suas armadilhas. Explica um pouco, Renata, do que a gente está falando. Perfeito. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Yuri. Bem-vindo de volta. Leandro, boa tarde a todos. Dessa cena, é interessante a gente voltar a ela para que as pessoas entendam o que precipitou toda aquela desgraceira. E aí eu vou dar até um passo atrás, né? Antes da gente ver essa cena. Documentos que a gente também já relatou aqui no 360 vão dando conta de como durante a caminhada desse pessoal até chegar perto da Praça dos Três Poderes, a Polícia Militar foi efetuando prisões, foi identificando que integrantes dessa manifestação tinham armas brancas e estavam ali gritando palavras de ordem e ameaçando mesmo quebrar tudo. Então, ainda que não houvesse um efetivo capaz de suportar a chegada desse contingente de pessoas, desse número tão grande de pessoas, havia como dar o alerta para que se reforçasse o número de policiais, porque já havia indicações, enquanto eles marchavam, que a coisa ia descambar para a violência e de que não era um grupo pacífico, como muitos desses oficiais agora estão relataram aqui para os parlamentares do Distrito Federal, na comissão que está investigando o caso. Agora, fazendo a conexão com responsabilidades de G. Dias e com esses primeiros alvos da CPMI. Ouvir G. Dias é importante, a responsabilidade do comando que estava ali no GSI, na proteção do Palácio do Planalto, ela é evidente. Agora, as coisas têm que ser dadas pesos. Então, Dani já circunscreveu e rememorou para vocês de forma muito clara e didática por que o problema todo e o problema central está na falta de planejamento, numa aparente leniência com os manifestantes e até mesmo, que é o que precisa ficar esclarecido, num planejamento que desse espaço justamente para que eles atuassem. É isso que a CPMI e as investigações precisam explicar. Houve uma ação deliberada a permitir que essas pessoas pudessem vandalizar a esplanada dos ministérios? Pois bem, esse problema está ali muito já delimitado no Distrito Federal. Quando a gente olha para o Palácio do Planalto, há uma discrepância entre a atuação da guarda no Palácio do Planalto e que a gente viu, por exemplo, dentro do Congresso, que a gente viu da Polícia Legislativa. Por quê?
Por que isso aconteceu? Ainda que se pudesse e se pode, né, apontar para vários quadros do GSI, àquela altura, pouquíssimos dias do governo eleito, ainda remanescentes da confiança do governo anterior, do próprio general Heleno, que era o ministro-chefe do GSI no governo Jair Bolsonaro, já havia um número grande de material, de apontamentos de inteligência, de próprias notícias que estavam na rua, que pudessem precaver o comando do GSI, o próprio comando militar que estava responsável por fazer a guarda do Palácio do Planalto, para tomar providências, para escalar para aquele dia um pessoal de mais confiança. Não há como se justificar, me parece, à luz do que aconteceu, você ter um comando que foi pego desprevenido. Dani, fazendo conexão com o CPMI para te devolver, eu acho importante a gente observar que, primeiro, o governo está usando essa maioria para entrar com o pé na porta. Tá, de fato, ontem a gente falava, né? Vai ser muito importante ver daquela lista dos depoimentos qual a ordem que eles vão escolher, porque isso vai dar a tônica da dinâmica que eles querem imprimir nesse início de trabalho. E o que a relatora e a base de apoio do governo está indicando é que quer acelerar e está querendo ir de cara nos principais alvos. Agora eu chamo a atenção para o movimento que eles vão fazer, incluindo o Supremo Tribunal Federal, se isso vai ser usado ou não. Na CPI da pandemia, a gente viu mais de 20 pedidos ao Supremo Tribunal Federal e diversas decisões dos ministros dando amparo para aqueles depoentes que têm investigação em andamento poderem ficar em silêncio. Isso pode atrapalhar bastante a ambição não só da relatora, mas do grupo de apoio ao governo Lula. E isso já está sendo discutido pelas defesas dos convocados. Eu já trago esse bastidor logo mais adiante. Agora, Leandro, eu quero falar um pouco sobre esse personagem, Anderson Torres, né? Porque a Renata traz aí um ponto que é inacreditável que o GSI não tivesse se preparado e tivesse um grupo mais confiável, né? Como eu disse, o comando da operação no plantão estava com um homem que foi colocado no posto por Augusto Heleno, e a gente tem aquela imagem bizarra do Planalto invadido e os guardas do GSI lá embaixo rindo. Todos foram afastados, foram trocados, houve abertura de processo, mas essa imagem aí que é chocante, o pau tá quebrando lá em cima e eles estão lá embaixo vendo videozinho de celular e chegam a dar gargalhada. Fique de olho aí no canto do nosso vídeo se você havia esquecido essa imagem impressionante aí que veio à tona depois que a CNN divulgou o estado de torping que estava ali a segurança do GSI dentro do Planalto, quando o Planalto já estava invadido. Agora, tem um ponto que me chama muita atenção e que eu acho que vai ser muito explorado, que é o fato de que o comandante da Polícia Militar no dia já deu depoimentos, tanto a polícia quanto a CPI de Brasília, dizendo: não é que eu pedi reforço 1, 2 ou 3 vezes, eu pedi reforço várias vezes e o reforço não apareceu. O comandante disse: eu pedi reforço várias vezes e o reforço não apareceu. Ele sai da cadeia, ele foi preso pelo Alexandre de Moraes ao provar que na não chegada do reforço, ele próprio foi para a linha de enfrentamento, o que é algo assim, se você assiste filmezinho de guerra, o rei, o grande general só entra em campo quando a coisa já está mais avançada, porque o cara tem que entrar para resolver. Ele foi sozinho e tomou porrada dos homens e mulheres de bem, foi acantonado dentro do Congresso Nacional, debaixo de vara. Leandro, quanto a CPI deve tentar entender quem foi ou de onde veio a ordem ou o planejamento brutal que deixou com que o próprio comandante da Polícia Militar passasse risco de vida? Dani, boa tarde para você, especial para o Yuri aqui, que está de volta hoje, Renata, todo mundo que está com a gente aqui no 360. Dani estava agora mencionando o Fábio Augusto, né, que é ex-comandante da Polícia Militar, que teve preso e, enfim, já prestou esclarecimento à CPI do Distrito Federal, porque me parece, até pelos requerimentos, foram muitos aprovados hoje, mas eles dá para a gente avaliando os requerimentos aprovados, com o que já disse a senadora Elisiane Gama, colocando isso dentro do plano
plano de trabalho que foi aprovado pela CPMI, tem uma diretriz clara ali a ser seguida, que a gente vai precisar observar qual vai ser a ordem dos depoimentos. Mas praticamente eu estava olhando aqui todos os requerimentos aprovados, né? Praticamente toda a cadeia de comando da Polícia Militar do Distrito Federal foi chamada. O ex-comandante foi chamado, o coronel Naime, que prestou ali esclarecimento também à CPI do DF, a gente tratou aqui também, foi chamado, e aí já venho com uma primeira observação, né? Os senadores e deputados da CPMI, eles deveriam, né, fazer questionamentos melhores, uma vez que vários dos depoentes já falaram à polícia e já falaram à CPI do DF, sobretudo nessa linha que Dani me perguntou, de entender exatamente qual era a cadeia de comando da Polícia Militar e da onde não veio o socorro necessário para que se evitasse o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, essas pessoas já falaram, vão falar agora, no mínimo, por uma segunda ou terceira vez. Então, os questionamentos, eles precisam ser melhores, eles precisam avançar em cima do que eles já disseram. Tem, obviamente, lacunas aí abertas. Observando também os requerimentos aprovados, tem dois pontos ali. Que dialoga com o ponto de vista político dessa inexistência de articulação da oposição, né? Que, enfim, se vê surpresa, como se fosse novidade para alguém, que o governo teria a maioria nessa CPMI. Não dá para ser surpresa isso, e o que mostra, né, além de não terem conseguido chamar o Flávio Dino e virem o Anderson Torres e o Mauro Cid, figuras mais destacadas do bolsonarismo, sendo logo chamadas, você tem ali requerimentos aprovados sobre deputados que estão na própria CPMI. Por exemplo, foi aprovado hoje um requerimento do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que pede compartilhamento do inquérito 4919 do Supremo Tribunal Federal. Que inquérito é esse? Já falamos dele aqui. É o contra o deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, que é um dos membros da CPMI, que não conseguiu aprovar nenhum requerimento e vai ter na CPMI documentos ali requeridos e aprovados pela comissão sobre, enfim, uma investigação contra ele no Supremo Tribunal Federal. Esse é o ponto de vista político, uma articulação muito fraca da oposição que se materializou nessa sessão de hoje. Para fechar, foram aprovados requerimentos também para serem chamados à CPMI todos os personagens do golpismo encontrado no celular do Mauro Cid. Além dele próprio, foram aprovados também requerimentos da senadora Elisiane Gama para chamar o Elcio Franco, que foi 02 do Ministério da Saúde durante a gestão. Também aparece conversando com o Ailton sobre golpe. Isso, e do próprio Ailton Barros. Então, os três... O 01 do Bolsonaro, candidato assim. Só para quem está em casa aí fazendo organograma mental. Isso. Então, assim, os quatro, né? Porque o Anderson Torres teve ali a minuta do golpe encontrada dentro da casa dele. Mas as 4 pessoas próximas ao ex-presidente da República que tiveram em algum momento em seu poder, no seu celular, dentro da sua casa, ou verbalizaram a intenção de dar um golpe de Estado ou de dar um caráter legal a uma aventura antidemocrática, todas essas pessoas vão prestar depoimento à CPMI em algum momento. E tudo isso foi aprovado só no primeiro dia da CPMI, que dá, de fato, um dia de vitória para o governo e de grande derrota para a oposição.